Na figura, fazendo-se o valor de x variar de 0 a 4, são 0, tá? Não é um O não, de 0 a 4, a área da região sombreada também varia, lógico, né? O valor máximo que essa área poderá ter é de quanto? Então, a gente tem aqui um retângulo, certo? Aqui a gente tem esse valor x, né? Esse valor aqui que depende do x, e esse outro valor aqui que também depende do x, né? Só que aí é o dobro do valor de x, é 2x. E aí esses valores eles estão variando, né? Ele pode ser qualquer valor entre 0 e 4. Ou seja, se o x aí for 0, não tem a parte sombreada, né? Não tem, né? Tem um retângulo, né? Se eu tiver aí o x igual a 0, só para vocês visualizarem, ele vai estar batendo exatamente nos vértices, certo? Se o x for igual a 0, vai ser essa parte aqui. Essa parte aqui que seria sombreada, certo? E conforme o x vai aumentando, esse ponto aqui vai subindo, e aí eu vou formando um quadrilátero, certo? E ele quer saber, né? Qual vai ser o valor de x para essa área interna aí, né? Essa área laranja ser máxima, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer aí? A gente vai ter que calcular essas áreas em função de x, e aí calcular qual é a área máxima em função desse x. Então, vamos lá, ó. Se esse pedaço aqui vale x, esse pedaço que está aqui, ele vai valer quanto? Ele vai valer o tamanho do lado todo, menos esse pedacinho x, ou seja, 4 menos x, certo? Se o x aí fosse 1, esse pedaço aqui de cima seria 4 menos 1, que seria 3. E aí 3 mais 1 vai dar o 4, certo? Só aí para quem não entendeu. E essa parte aqui de cima, eu também vou colocar em função de x. Se a base toda vale 8, e aqui em cima eu já tenho 2x, essa parte em vermelho seria o total, que é 8, menos o 2x, certo? Pelo mesmo pensamento que a gente fez aqui, tá? Mesmo pensamento. Bem, agora por que eu fiz eu encontrei aí esses valores? Porque eu calcular diretamente a área da parte em laranja é muito mais difícil, porque esse quadrilátero é todo tortão aí. Então, achar a área dele é muito mais difícil do que eu achar a área desses triângulos em branco, porque aqui sempre vão ser triângulos, né? Sempre vão ser triângulos. Então, é mais fácil eu calcular. Ao invés de eu calcular a área em laranja, eu calcular o retângulo todo e retirar essas partes em branco que eu consigo calcular com mais facilidade. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui embaixo, deixa eu subir um pouquinho. E vou dizer o seguinte, ó. A área aí coral, né, a área pintada, ela vai ser a área do retângulo, que é base vezes altura, ou seja, 8 vezes 4. Certo? A base 8 é a altura 4. Menos, aí eu vou tirar essas duas áreas, tanto a área do triângulo maior quanto a área do triângulo menor. Certo? Agora, para eu calcular a área desse, vou chamar de triângulo 1 e triângulo 2, tá? Então, vou chamar aqui triângulo 1 e aqui triângulo 2. Então, a área do triângulo 1 e menos a área do triângulo 2, certo? E aqui eu vou botar a área do retângulo, né? Já que eu já botei primeiro as letras. Então, vai ser a área do retângulo todo, menos a área 1, menos a área 2, certo? Vamos então agora para os números. A área do retângulo eu já tinha botado, né? 8 vezes 4, menos a área 1. A área 1 é esse retângulo que eu posso pegar base 8, vezes a altura, que é x. Tá bonitinho aí, né? E divido por 2, porque isso é um retângulo. Desculpa, né? É um triângulo, lógico. Então, eu pego a base vezes a altura e divido por 2. A área do triângulo 2, mesma história. Só que aqui, né? Eu vou pegar o 8 menos 2x como a base e a altura 4 menos x. Então, vai ser 8 menos 2x. Deixa eu diminuir um pouquinho, que acho que saiu da tela aí, né? 8 menos 2x. Isso aqui entre parênteses, tá? Essa é a base. Vezes a altura, que é 4 menos x. Eu tenho que botar parênteses aqui, porque eu tenho dois binômios, tá? E divido por 2.
E aí eu vou ter que fazer distributiva, tá? Vai me dar um trabalhinho aí. Vou até botar entre colchetes ao invés de parênteses aqui para não confundir. Certo, então é isso aí que eu tenho que calcular. Essa aí é a área da parte em laranja. E aí depois eu vou ver como que vai ser a área dela para ser a área máxima. Tá? Então vamos simplificar essa loucura aí e vamos ver o que vai dar. Ó. Então a área em coral vai ser 8 vezes 4, 32. Aqui 8x dividido por 2, já posso fazer essa divisão, vai dar 4x, certo? Tranquilinho. Aqui eu vou fazer a distributiva, né? 8 vezes 4. Vou repetir aqui o colchete, tá? 8 vezes 4, 32. Vou fazer, ó, 8 vezes menos x, vai dar menos 8x. Vou fazer também o menos 2x vezes 4, vai dar menos 8x. E vou fazer a última aqui, ó. Menos 2 vezes menos x, vai dar menos com menos, vai dar mais 2x ao quadrado. Tudo isso ainda dividido por 2, tá? Beleza? Continha chata, né? Mas a gente precisa fazer. O que eu vou fazer aqui? Vou simplificar essa conta aqui, ó. Eu vou ficar com 32 menos 16x, certo? Eu juntei o menos 8x com menos 8x, mais 2x ao quadrado sobre 2. Como todos os termos ali são pares, eu vou dividir por 2, tá? Isso aqui vai dar 16 menos 8x mais x ao quadrado, certo? Dividir cada um dos três termos por 2, beleza? Então, como é que ficou a nossa fórmula agora? Ficou 32 menos 4x menos tudo isso aqui dentro do colchete. Deixa eu botar aqui para cima, eu acho que vai ficar melhor. 32 menos 4x menos, aí abre o colchete, tá? Vamos lá, o que sobrou dentro do colchete foi esse 16 menos 8x mais x ao quadrado. Então, vou botar aqui, ó, 16 menos 8x mais x ao quadrado. Tá? Estamos quase terminando. Quase terminando. Agora, vamos simplificar isso daí, ó. Eu tenho a área em coral, 32 menos 4x, e aqui, como eu tenho menos antes do parênteses, eu vou tirar, né? Vou trocar o sinal de todo mundo. Então, vou ficar com menos 16 mais 8x menos x ao quadrado. E agora eu vou organizar, porque já viram que deu uma função quadrática aí, né? Então, a área coral vai ser menos x ao quadrado. Passei o x ao quadrado para frente. Menos 4x com mais 8x vai dar mais 4x. E 32 com menos 16 vai dar 16. Certo? Então, essa é a nossa função quadrática. Ou seja, essa é a área da parte em coral, né? Em laranja ali. E aí, para essa área ser máxima, aí a gente vai precisar das propriedades da função quadrática, né? Lembra, né? Toda função quadrática é uma parábola. E aí, em um determinado ponto, ela vai assumir um máximo e um mínimo, né? Que é aquele ponto do vértice. Então, só para a gente ilustrar a situação, todo gráfico aqui de uma função quadrática é uma parábola, certo? Como aqui o coeficiente A dessa parábola é menos 1, que é o termo aqui antes do x ao quadrado, essa parábola ela é côncava para baixo, né? Não sei como ela está ali no plano cartesiano, isso é só um esboço para a gente visualizar. Ela vai ter um ponto lá em cima, um ponto que vai ser máximo, né? Que é o vértice. E esse vértice ele tem ali umas coordenadas que a gente decora algumas fórmulas, né? O vértice da parábola, ela tem o ponto x, que a gente chama de xv, que é o x do vértice, e o yv, que é o y do vértice. E aí, essa área vai ser máxima no ponto yv, certo? No yv. Como ele quer saber aqui, ó, qual foi a pergunta que ele fez? O valor máximo que essa área poderá ter. Então, ele quer realmente o YV. Então, eu tenho que calcular o YV. E aí tem uma fórmula para o XV, que é bem mais fácil.
e uma fórmula para o YV. Só que essa fórmula do YV, às vezes é muito mais fácil a gente achar o XV e depois pegar esse valor e substituir na função. Que eu acho mais fácil nesse caso, tá? Por quê? Vou botar as fórmulas aqui para a gente ver. Ó. A fórmula do XV é menos B sobre 2A, certo? Essa é a fórmula do XV. A fórmula do YV já é um pouco mais complicada. Ela é menos delta sobre 4A. E aí calcular o delta vai me dar muito trabalho. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o XV. Vou calcular o XV, que é menos B sobre A. Para quem não lembra quem é esse B e quem é esse A, a gente escreve toda a função quadrática como sendo ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, o a é o coeficiente antes do x ao quadrado, o b é o coeficiente antes de x e o c é o coeficiente solto, aquele número que não está grudado em nenhum x, certo? Então aqui o b, nessa função aqui que a gente chamou de AC em função de x, só repetindo aqui para ficar mais claro para vocês. Quem é o nosso A? É o menos 1. O nosso B é o 4. E o nosso C é o 16. Então, o meu XV vai ser menos 4. Olha a fórmula lá embaixo. 2 vezes o A, que é menos 1. Então, aqui eu já tenho. Vou trocar aqui. Certo? Então, aqui eu vou ficar com menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2. Então, o XV é 2. Certo? Ou seja, o x igual a 2 é o valor que vai fazer com que a área laranja seja máxima, certo? Se esse x vai fazer com que essa área seja máxima, ao invés de eu usar a fórmula do YV, que é um pouquinho mais complicada, eu vou pegar esse valor de x igual a 2 e vou substituir na função. Que aí eu vou achar qual é essa área máxima. Então aqui eu vou ficar com, ó, olhando aqui essa função aqui, ó. Tudo que tiver x eu vou trocar por 2. Então eu vou ficar com... Vamos voltar aqui para o vermelho. Então eu tenho menos x ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado. Mais 4 vezes x, ou seja, 4 vezes 2. Mais 16. Muito mais fácil do que usar essa fórmula aqui, que eu teria que calcular delta, daria um pouquinho mais de trabalho. Então aqui eu vou ficar com menos 4 mais 8 mais 16. Menos 4 com mais 8 vai dar mais 4. Com mais 16, 20. Então, a área máxima é 20. Que maravilha. Qual é o 20 aí? Letra C de Cláudio.